Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao workshop Designer de Sobrancelhas Personalizadas. Se você ainda não me conhece, eu sou Gabi Matos e eu ajudo homens e mulheres a se tornarem experts em designer de sobrancelhas personalizadas. Aluna do curso de Design de Gabi Matos. Eu sempre tive muito receio em fazer cursos online, com medo de não aprender o suficiente. Mas depois de acompanhar o trabalho de Gabi nas suas redes sociais e ouvir o depoimento de suas outras alunas, não tive dúvidas de que era com ela que eu iria me profissionalizar. O meu nome é Eide Miranda Mascarenhas, eu fiz o curso de design de sobrancelhas com Gabi, que foi a minha mãezona, né? Foi ela que deu o start assim na minha vida profissional, né? Então hoje também faço micropigmentação, hoje eu sou realizada nessa área e tenho certeza que vocês escolheram uma profissional de excelência, porque Gabi foi a minha mãezona nessa área. Eu não me arrependo até hoje de ter escolhido ela. Eu me chamo Cris, sou designer de sobrancelhas. Eu conheci a Gabriela, quando estava à procura de um curso de design de sobrancelhas. E ela me passou tanta confiança, tanta credibilidade, que antes mesmo de eu fazer o curso, eu já tinha todos os materiais comprados. Antes de começar o curso, porque eu sabia que daria certo. Ela sempre me falou, me deixou muito claro, que só dependia de mim para eu fazer acontecer, para dar certo. E em março, após o curso, já tinha aberto meu espaço onde eu comecei a trabalhar. Então, assim, o curso foi start inicial, onde ela abriu meus olhos, ensinou não só a fazer design, mas a postura que a gente deve ter, todo o relacionamento com clientes. Ela realmente abre os olhos e te ensina, te pega na mão e te leva aonde que você quer chegar. Eu me chamo Tainara Barbosa, fui aluna de Gabi Matos e hoje eu sou especialista em design de sobrancelha e micropigmentação. Gente, eu sou a Júlia, eu fiz o curso de design de sucesso com Gabi no ano de 2019, em junho de 2019, e desde então eu venho me desenvolvendo na área. O curso ele abriu meu olhar, ele ampliou meu olhar para entender que cada cliente ela tem a sua beleza única, que nenhuma sobrancelha ela vai ser igual a outra e que você não precisa fazer aquele projeto de copia e cola, né, das sobrancelhas, mas que você tem que pegar o ponto de positivo que a cliente tem e realçar isso no design personalizado. Esse curso me ajudou e ampliou meu olhar enquanto profissional. Essas são apenas algumas das minhas alunas do curso e eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, porque vocês não me conhecem ainda e eu acho bem importante, antes de eu começar com o conteúdo de verdade, vocês entenderem um pouquinho a minha trajetória, até mesmo porque eu acredito que confiança é algo que a gente conquista e vocês ainda não confiam em mim porque não me conhecem. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar algumas fotinhas, porque a gente vai ter muitas análises de casos agora. Então vamos lá, minhas meninas e meninos. Primeiro eu quero parabenizar vocês pelo comprometimento de estarem aqui assistindo essa aula. Parabéns para você. O objetivo aqui é abrir assim os teus olhos, abrir o teu olhar. Muitos de vocês que se inscreveram para participar do workshop e receber essa aula gratuita mencionaram que estão paradas aí. Nós estamos vindo, de um cenário de pandemia, onde muitas pessoas perderam seus trabalhos, onde as oportunidades elas ficaram escassas, mas também vimos de um cenário em que pessoas encontraram na dificuldade a oportunidade. E eu quero hoje te trazer para essa reflexão também. Então, parabéns por estar aqui. Hoje vou compartilhar o máximo que eu puder de conhecimento para vocês e abrir aí o teu olhar, desmistificando uma série de coisas que a gente vai simplificar aqui hoje, tá bom? Primeiro eu quero te contar um pouquinho sobre mim, quem eu sou, a minha história profissional e eu tenho certeza que você vai se identificar muito, porque você também é muito parecida comigo. Aqui a gente tem algumas fotinhas. Nessa primeira foto que vocês estão vendo aqui de cima, onde tem a setinha laranja, é quando eu era professora. Sim, eu era professora, eu dava aula para adolescentes, ensino fundamental e médio. E nesse tempo, era o que eu sabia fazer. Eu sou formada, a minha graduação é em letras, então eu era professora, era o que eu sabia fazer. Porém, nós sabemos que no nosso país, os professores, eles são profissionais ainda desvalorizados, mas eu amava o meu trabalho. Quando eu tive minha filha Tarsila, eu fiquei um tempo sem trabalhar.
E foi, assim, bem desafiador, porque pra gente que é mãe, a gente planeja, né, ter os filhos. Eu não me arrependo de ter me dedicado esse tempo a ela, mas eu poderia, sim, ter encontrado a oportunidade de trabalhar com sobrancelhas nesse período, porque eu ia ter conseguido conciliar. Quando eu voltei a trabalhar, eu passava muito tempo fora de casa. E mesmo quando eu estava em casa, eu tinha muito trabalho da escola. E eu estava perdendo o crescimento da minha filha, porque eu trabalhava para outras pessoas. E aí, eu estava precisando realmente de uma oportunidade. Uma amiga me ofereceu uma oportunidade. Eu comecei a trabalhar como consultora de beleza. E por 7 anos eu fiquei trabalhando numa multinacional, conquistei grandes prêmios, tá? Só que eu comecei a passar por dificuldades com relação à minha saúde e eu não consegui mais desenvolver aquele trabalho, porque eu precisava viajar muito, sair muito de casa. Eu acabei que fiquei também muito ausente. Eu deixei a profissão de professora, porque eu já não me sentia mais feliz fazendo aquilo, e com um trabalho novo, depois de um período, eu também perdi a alegria e eu precisava me renovar. E por conta dos problemas de saúde também que influenciaram muito. E foi então que o design de sobrancelhas entrou na minha vida. Eu era maquiadora, né? O meu trabalho como consultora de beleza, ele era muito voltado para a maquiagem. E aí eu fiz vários cursos e aprendi a maquiar. Só que qual que era a problemática? A gente que trabalha com maquiagem, a gente fica os finais de semana basicamente todos trabalhando. Festas, Natal, São João, Ano Novo. São as épocas em que a gente tem mais movimento, né? São as épocas, são os momentos que a gente tem trabalhos para realizar. Dificilmente uma maquiadora, ela tem trabalhos durante a semana. E eu precisava ocupar a minha semana com algo que entrasse dinheiro no meu caixa. Porque como maquiadora, eu fazia penteados também, eu aprendi a fazer penteados. Como maquiadora, o máximo que eu conseguia ganhar era R$ 2.000. E eu precisava ganhar mais, por conta dos custos que a gente tinha em casa. Enfim, fiz meu primeiro curso de design de sobrancelhas, não saí preparada, tive muita dificuldade, não tinha dom nenhum para fazer isso. Tem gente que fala, não tenho um dom, não leva o jeito. Eu não tinha dom nenhum. E de verdade, eu acredito que a gente não precisa de dom, mas o que a gente precisa é necessidade e vontade de aprender. Só pra vocês verem, nessa foto daí, gente, olha só o que eu fazia na sobrancelha das pessoas. Então, assim, uma rena muito mal feita, um design muito cru. E essa cliente, ela é minha cliente até hoje. Inclusive, hoje à tarde eu atendi ela. Mas eu tinha um grande diferencial e eu vou contar para vocês que, mesmo sem saber fazer um bom design, eu tinha um diferencial que fazia com que as pessoas ainda assim voltassem. Obviamente, assim como todo mundo, eu comecei com poucas clientes, atendendo em domicílio, e fiz também parceria com um salão. Eu trabalhava, fazia alguns atendimentos nesse salão e deixava comissões. E foi assim que eu comecei o meu negócio de sobrancelhas, porque eu tinha necessidade de trazer uma renda para a minha família e eu precisava pagar as minhas contas, assim como você. Criança custa caro, a gente tem escola, precisava ajudar nas despesas de casa. E foi assim que começou a minha trajetória com as sobrancelhas em 2018. Tá? Muitas pessoas não sabem, mas trabalhar com sobrancelhas nos dão inúmeras possibilidades. Aqui eu vou trazer para vocês 4 possibilidades que, de repente, você que já está na área da beleza ainda não enxergou. E você que não está na área da beleza, assim como eu, que não tinha nada a ver, eu era professora, então qual é a relação em ser professora com ser designer de sobrancelhas, com trabalhar com beleza? Nenhuma relação, não é? Mas a vida nos leva para caminhos maravilhosos e que as oportunidades aparecem na nossa frente. Cabe a nós abraçar essas oportunidades ou não, não é? Então, eu vou apresentar para vocês hoje quatro possibilidades para você trabalhar com design de sobrancelhas personalizados. E já vocês vão entender qual que é a diferença entre um design de sobrancelha e um design de sobrancelha personalizado, tá bom? Quais são essas 4 possibilidades? Possibilidade número 1, que é a possibilidade de fazer o design. O design é desenhar, para você que não sabe. De repente, você que está aí assistindo, estava parada durante toda essa pandemia, sem ganhar dinheiro, e talvez nunca tenha passado por um design de sobrancelhas, ou você já foi atendida, né, por alguma designer e já sabe como é o trabalho. Então, o design é o que a gente chama de design simples. Ele pode ser feito com linha, ele pode ser feito com pinça, ele pode ser feito com cera e pode até ser feito com
lâmina, com navalha. Eu sou totalmente contra, por conta das agressões, da irritação que a pele sofre, trabalhar com navalha. Eu trabalho exclusivamente com a pinça. Então, é uma oportunidade que eu digo que é a porta de entrada, é o carro-chefe, né? É o design. Hoje, eu cobro, no meu atendimento, R$30 para fazer o design de sobrancelhas. Um design de sobrancelhas, eu levo em média 30 minutos o atendimento, porque eu já tenho mais experiência, né? Tem sobrancelhas que eu faço até mais rapidinho, mas eu não faço com pressa, porque o meu objetivo é gerar uma experiência positiva para minha cliente. Tem um design com a rena, que você pode cobrar um pouquinho mais. Por exemplo, se você vai começar agora, você vai cobrar R$20 no design de sobrancelhas, você pode cobrar R$30 no design de sobrancelhas com rena. E se você for cobrar com coloração de fios, para quem não conhece, eu vou explicar daqui a pouco o que é a coloração de fios. A coloração de fios é a terceira possibilidade de ganho dentro da profissão de design de sobrancelhas personalizadas. Eu uso aqui essa marca, eu vou mostrar uma marca para vocês, mas tem outras marcas no mercado que vocês podem ficar à vontade. Eu vou mostrar a que eu uso e a que eu gosto, porque para mim está dando certo, eu não tenho por que mudar, tá? Então, esse produto aqui, ó, é da marca Refectocil, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Refectocil. Eu tenho duas coresinhas, mas você consegue trabalhar só com uma. Eu comprei a castanho natural e a preta. E ela você compra também com OX. Não indico você usar um OX de outra marca. O que é, Gabi, que essa coloração faz? A maioria dos profissionais não conhecem esse produto, não sabem aplicar e não conhecem as possibilidades de ganho nem os benefícios que tem. Com esse produto, gente, vocês não têm noção tanto que rende uma bisnaguinha dessa. É muito lucrativo fazer isso. Você pode cobrar mais caro do que o que você cobra com a rena, ou você pode cobrar o mesmo valor da rena. Quais são os benefícios do que é que ele faz? A rena, ela pinta a pele. Porém, se a cliente tiver, por exemplo, pelos brancos, a rena não vai cobrir, tá? Ela pode até dar aquela pintadinha ali no dia, dar uma disfarçada. Mas quando lavar a sobrancelha, ela já vai sair com muita facilidade. A coloração de fios, não. Essa coloração, ela abre o córtex do fio, entra, pinta, hidrata, nutre, estimula o crescimento desse pelo e faz com que essa sobrancelha fique mais volumosa. Então, esses são os benefícios. Qual que é a durabilidade? A durabilidade é de 30 a 40 dias. Então, para aplicar também a coloração é super fácil. A rena, ela é meio chatinha na aplicação, porque se você aplicar e borrar, você tem que limpar imediatamente, porque senão ela já mancha na pele. A coloração não tem esse problema. Você aplica, deu aquela borradinha, você pode limpar com calma. E a rena, a depender da tonalidade que a gente usa, a gente às vezes tem que deixar ali agindo 10, 15, 20 minutos. A coloração não. A coloração geralmente, a depender do tom de pelo e tom de pele da cliente, eu levo de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos no máximo. E quando a gente tem aquelas clientes já com fios das sobrancelhas mais brancos, envelhecidos, aí eu já deixo um tempinho maior, em média aí de 15 a 20 minutos. Se esse fio for muito grosso, eu deixo 20 minutos para ter uma durabilidade, uma fixação melhor. Mas é um produto que a maioria não conhece e é uma novidade. Tanto que quando eu comecei a apresentar esse produto para as minhas clientes, elas começaram a substituir, elas não queriam mais usar rena. Minhas clientes já não querem mais usar rena, só querem usar coloração, por conta de todos os benefícios. Uma coisa que é bem importante para diferenciar um profissional é você sempre trazer novidades, você estar sempre atualizada, porque isso gera uma autoridade diante do seu cliente, ele já te olha de uma forma diferente. Fazer sucesso como uma profissão com design de sobrancelhas é algo simples de se fazer, mas que você tem que ter um caminho, você tem que ter um método para seguir. Sua autovalorização para que o cliente te perceba como autoridade, ela é muito importante. E isso você consegue através de conhecimento. Você sabe o que você está fazendo, se você sabe explicar para o seu cliente o que você está fazendo, ela te dá muito valor e, obviamente, ela te indica. A quarta opção de possibilidade de lucro é o microagulhamento bioestimulado, que é um protocolo de reconstrução folicular. A maioria dos profissionais não sabe e é um desejo muito grande das clientes ter as sobrancelhas mais volumosas, mais cheias. Tem pessoas que passaram por processos de queda de sobrancelhas, tem pessoas que de tanto arrancar a sobrancelha parou de nascer. E esses fios das sobrancelhas, pessoas que têm sobrancelhas falhadas, esses fios das sobrancelhas, se não passarem por
estímulos específicos, eles não vão nascer de novo, não vão. Então eu vou mostrar para vocês essa novidade do mercado, que é o microagulhamento bioestimular. Vamos iniciar agora toda a parte do design de sobrancelhas personalizados. Todos os cursos que você vai passar pela vida, você vai encontrar a indicação de como a gente deve marcar as sobrancelhas. Só que a maioria dos cursos ensina a gente de uma maneira muito engessada. Se tem uma coisa que me deixava super angustiada quando estava começando e quando eu olhava, aí assistir vídeos no YouTube, pesquisar tutoriais, e aí eu olhava mapeamento facial, eu achava aquela coisa, aquelas linhas, aí fazia aquele monte de X na testa e colava os pontinhos, botava os pontinhos para ver se estava tudo ligado certo. E eu dizia, meu Deus, isso é tão complexo. Aquilo era um bicho de 7 cabeças para mim. E eu tentava fazer aquilo, trazer aquilo de volta para a minha realidade, para a minha cliente. Só que não funcionava. Em algumas funcionavam, em outras não. E eu não conseguia entender o porquê. E aí eu comecei a pensar e observar. Por que em algumas pessoas funciona e outras não? E eu vou provar para vocês que eu decidi rasgar, acabar com essa história desse mapeamento, com aquele monte de linha traçada na testa, e eu descobri o motivo de aquilo não servir no meu dia a dia, e de muitas vezes eu ficar frustrada, porque eu queria fazer um design impecável, perfeito, mas não funcionava. Vou mostrar para vocês, eu quero ver aí se vocês vão conseguir perceber, de repente, se identificar com a sua própria sobrancelha sendo desse jeito, com o seu rosto ser desse jeito, ou se você já trabalha na área e ainda tem dificuldade, está começando, você vai perceber aí que de repente você vai lidar com essa situação. Aqui é aquele tal mapeamento, tá bom? Com a linha, com as linhas todas traçadinhas. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Vamos olhar o rosto dessa pessoa aí como um todo. Eu entendo as sobrancelhas como moldura dos olhos, assim como o cabelo está para o nosso rosto. Então, quando a gente olha ela, a gente vê um narizinho, boquinha bem desenhadinha, o olho proporcional às sobrancelhas, o rosto dela é todo harmônico, é uma boneca, né? Só que na vida real, a maioria das pessoas, réis mortais, eu, você, por exemplo, nós não somos assim tão alinhadinhas, não somos tão fofinhas, tão bonitinhas desse jeito, não. E na vida real, quando a gente pega essas marcações e traz para a nossa rotina, aí a gente se depara com situações como essa que eu vou mostrar agora para vocês. Olha essa atriz. Eu acredito que todo mundo conhece ela. Ela é uma atriz da Globo, ela até é apresentadora também de algum programa também. E observe, eu tracei as linhas aí coloridas para trazer vocês para uma reflexão e vocês acabarem com aquela história de ficar marcando tudo milimetricamente, tá? Sobrancelhas não precisam ser iguais, não precisam ser simétricas, porque nós não somos. Observe, eu tenho certeza que quando você vai usar aquela calça jeans apertadinha, você veste e você sente que uma coxa fica mais apertada do que a outra, não é? E que você tem um seio um pouquinho maior do que o outro. As nossas próprias mãos são exemplo disso. O nosso cabelo, quando a gente parte de um lado e parte do outro, a gente vê diferenças neles, não é verdade? E nas sobrancelhas acontece da mesma forma. Eu quero que vocês olhem o seguinte, se a gente for usar aquele mapeamento facial com aquele monte de linha traçada, a gente vai conseguir fazer uma sobrancelha assimétrica nessa mulher? Não vai, porque ela tem uma sobrancelha muito mais alta do que a outra. E aí agora eu quero te convidar a olhar um pouquinho mais abaixo. Olha para o olho dela, olha para a pálpebra móvel dela, que é essa aqui, ó. Olha ela com o olho aberto, você vai ver que você enxerga na sobrancelha que é mais alta, você enxerga a pálpebra inteira. E na sobrancelha que é mais baixa, você não enxerga a pálpebra inteira. Você já vê uma pelanquinha assim, ó, cobrindo a pálpebra móvel, não é verdade? Aí eu vou mais além. No mapeamento que ensina lá aqueles tutoriais, eles geralmente pegam uma sobrancelha que já é perfeita, maravilhosa e faz aquela marcação lá. Ou uma sobrancelha super grossa que dá pra gente fazer o design que a gente quiser e faz a marcação. Quando a gente vem pra vida real, a gente se depara com essas situações. Se você olhar ali, por exemplo, aí lá nesses tutoriais diz que é pra gente pegar e marcar o centro do nariz para marcar o meio da sobrancelha. E depois medir 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. Outros dizem que tem que ter 1,5 centímetros entre a distância entre uma sobrancelha e outra. Só que aí olha essa mulher, olha a linha verde está no meio do nariz dela. Só que o nariz dela é torto. Se você olhar, uma aba é pequenininha e a outra é maior.
E a boquinha dela é bem centralizada aqui no rosto. Então, como é que uma pessoa que tem o nariz viradinho, a boca mais para cá, sobrancelha uma mais alta que a outra, vai caber dentro de um padrão? Entendem por que esse mapeamento não vai funcionar para todo mundo e o mapeamento ele vai funcionar para a minoria. E é seguindo esse mapeamento padrão que muitos profissionais acabam fazendo cópias. Faz aquele desenho naquela sobrancelha, fica parecendo um monte de carimbo. Você olha o feed lá, a vitrine, por exemplo, do Instagram, onde mostra o trabalho, todas as sobrancelhas têm exatamente o mesmo desenho, como se todo mundo fosse igual. E não é. Nós somos únicas, nós somos diferentes umas das outras, porque Deus foi muito criativo quando nos criou. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que olhem, na hora de vocês marcarem, de fazerem um design, olhem as sobrancelhas como moldura dos olhos, porque elas não precisam ficar simétricas, elas precisam ficar harmônicas. E a harmonia consiste em fazer o todo ficar bonito e não apenas um pedaço de maneira isolada. Porque se você pegar uma sobrancelha desse tipo e tentar encaixar para deixar simétrica uma igual a outra, vai ficar uma tragédia. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco como é que ficaria se a gente usasse um padrão. Aqui eu peguei um modelo masculino, tá? Uma foto masculina. Esse daqui também tem um nariz tortinho. Ele tem o que a gente chama de desvio de septo, que é quando o osso é bem diferente mesmo, a cartilagem é fora do lugar. Imagine marcar a sobrancelha dele. Botei aí a linha verde bem no centro do nariz e as linhas pretas, né, seguindo a orientação ali de marcar a abinha do nariz. Então, se você olhar, por ali a gente já não encontraria o meio das sobrancelhas. Percebem por que a gente não vai seguir nariz como meio? Se a pessoa for toda bem certinha, bem harmônica, bem tudo no lugar, aí vai funcionar perfeitamente. Mas se não for, você precisa saber lidar com qualquer pessoa que deita na sua maca. A cada 10 pessoas que sentar na sua cadeira para fazer o design, 8 são assimétricas, ou seja, elas têm diferenças de um lado e outro do rosto. Então, isso vai ser muito comum e é com esse tipo de sobrancelha que você precisa aprender a trabalhar, tá? Então, aqui a gente vê, nessa modelo, a mesma coisa. Narizinho, tamanho diferente e a boquinha. Na hora que a gente vê os tutoriais, a gente vê lá dizendo que a gente tem que pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou usar minha canetinha aqui, ó. Que a gente tem que pegar o arquinho do cupido, que é isso aqui, ó, e seguir como um guia na lateral do nariz para poder marcar o ponto alto atravessando a íris do olho. Só que se você observar essa modelo, ela não tem o arco do cupido muito desenhado. E um ladinho é pequenininho e o outro é bem grande. Ou seja, a ponta do arco do cupido dela de um lado é aqui e a ponta do arco do cupido do outro é bem mais afastado. Quer dizer que se eu usar, vai ficar uma sobrancelha de um jeito e outra do outro. Não vai ter harmonia. Então, analise as sobrancelhas, levando em consideração os olhos e não a boca e nem o nariz, tá? Aqui a gente tem um caso clássico. Esse caso, se vocês observarem, ela é toda assimétrica. A sobrancelha uma é mais alta do que a outra. O narizinho dela é virado. Ela tem um desvio de mandíbula. Se você olhar a parte de baixo aqui da boca, ó, ela é viradinha. Assim como eu tenho um desvio de mandíbula. Então, olha como a gente ia marcar, se fosse marcar o centro do nariz, tá? Eu respeito muito, eu trabalho muito respeitando o que a pessoa já tem de sobrancelhas. Então, na hora de marcar o início, eu vou levar em consideração onde a sobrancelha dela naturalmente começa. Claro, com exceção daquelas pessoas que têm monocelha. Para quem não sabe o que é monocelha, é aquela sobrancelha que junta aqui no meio e emenda. Aí sim, eu vou usar aqui esses cantinhos, né? Um pouquinho ao lado do canal lacrimal para poder limpar esse centro aqui. Mas sempre respeitando e preservando o máximo dessas sobrancelhas, porque eu quero uma sobrancelha personalizada. Aqui eu tenho um exemplo de estrabismo no olho, que esse olho é mais tortinho, né? Que é um problema mesmo, é uma patologia. Um problema de visão que é corrigido com cirurgia. Só que se a gente vai seguir essa regra que a gente vê tutorial no YouTube, por que eu estou dizendo isso o tempo inteiro? Porque fazer um design de sobrancelhas personalizadas não é algo que você vai aprender assistindo tutorial no YouTube, não. No tutorial no YouTube, você vai... Eu sou super a favor de tutorial no YouTube, inclusive tenho um canal e trago bastante conteúdo aqui. Só que tem coisas que você só vai aprender
em cursos e cursos bons, onde você tem um acompanhamento, onde você tenha a pessoa que vai corrigir suas atividades, a pessoa que vai te ajudar a construir o seu conhecimento, que vai te mostrar, te induzir você a reconhecer onde você errou e onde você pode melhorar, e que não apenas vai te dar um modo engessado de fazer. Tem uma forma muito simples de medir sobrancelhas e que você não precisa ficar presa a essas regras exatamente fixas. Aqui a gente tem mais um caso clássico. A menina é linda, uma boneca, né? E o narizinho dela é bem tortinho, bem diferente. Se a gente fosse seguir o centro do nariz para medir a sobrancelha dela também, ia acontecer uma tragédia. Mais um exemplo do arco do cupido. Olha só, eu nunca tinha visto um lábio desse, mas se a gente pega um lábio desse e vai usar arco do cupido, que é isso aqui, ó, para quem não sabe, como padrão de medida para encontrar, por exemplo, o ponto alto da sobrancelha, não vai dar certo, porque esse arco, ele é super afastado. Então, o ponto alto ia dar cá embaixo na cauda. Então, mais uma vez eu provo para vocês que aquele mapeamento cheio de xizinho na testa, com um monte de pontinhos ligados, não funciona na vida real. A cada 10 pessoas, 2 vão se encaixar nela e as 8 você vai fazer o quê? Vai ficar frustrada e achar que você não sabe fazer um design perfeito? Porque o design perfeito, ele não existe. O que existe é o melhor design, o design personalizado para harmonizar e deixar a sua cliente mais bonita, realçar o que ela tem de melhor aproveitando as sobrancelhas dela. Mais um caso, se a cliente tiver um lábio leporino, com marca de cirurgia de lábio leporino, como é que você vai guiar pelo lábio? Não tem como, gente. Não funciona. Vamos abrir os olhos. No dia em que eu parei para pensar, porque eu não encontrava as respostas, eu buscava as respostas do porquê que não dava certo em todo mundo, porquê que eu tentava e dava errado. Eu parei de aceitar o como sem o porquê. Então, se você vai aprender e o teu professor, a tua professora te diz que você tem que fazer assim, mas não te diz por quê, comece a questionar. A gente precisa construir o nosso conhecimento para ser uma profissional de destaque, para ser uma expert em design de sobrancelhas, você tem que entender o porquê das coisas, não só o como. O como não vai te levar ao sucesso, porque quando você se deparar com uma situação inusitada, você não vai saber como reagir. E aí aquela cliente não vai ter a expectativa dela, a necessidade dela atendida por você. Então, não aceite respostas prontas, a não ser que essas respostas venham justificadas com provas, assim como eu estou fazendo com vocês. Então, abre a mente de vocês e esquece, rasga, para de ficar se frustrando. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas acham que não tem dom e que não vão conseguir, porque assistem tutorial no YouTube, vão fazer e acham aquilo super complexo. Então, aprender a fazer um design de sobrancelhas especializado, personalizado, aprender a fazer um design de sobrancelhas personalizado, vocês não vão aprender em tutorial do YouTube, tá bom? Então, não se acomodem, certo? Olha só como ficariam. Eu peguei essas fotos, coloquei num aplicativo, tracei as linhas do jeito que a gente vê nos tutoriais, prontos, daquelas sobrancelhas que já são ótimas, e trouxe para os nossos casos de vida real. Eu vou mostrar a vocês como ficariam. Meu Deus do céu. Olhem só o que ia acontecer. No caso dessa daqui, a gente ia basicamente anular a sobrancelha que é mais alta, porque ia ter que tirar muito, ia ficar um tufinho grossinho aqui, se você olhar no início, e depois aquela linha fininha. Ia acabar com a autoestima dela, gente, ia acabar. Olha só o que aconteceria com essa. Ia ficar com a sobrancelha muito curta e o ponto alto ia ficar no lugar errado, ia ficar uma sobrancelha bem pequenininha, se a gente for olhar. Eu pintei de bege aí, né, para poder apagar. Nesse caso, ia ser bem semelhante com o primeiro caso, que é o caso de alturas de sobrancelhas, tá bom? Então, rasgamos a ideia, quebramos o paradigma de que tem que ser simétrico, que aquelas linhas cruzadas fazem sentido. Mapeamento facial simétrico não funciona para design de sobrancelhas, porque todas nós somos únicas, todos nós somos únicos, tá bom? Então, por aí você já está começando, entendendo que você vai ser uma profissional diferenciada e vai ter sucesso como expert em design de sobrancelhas personalizadas, porque você é diferente. Olha esse caso, vou mostrar para vocês. Esse caso é um caso de uma sobrancelha negativa. O que é uma sobrancelha negativa? É aquela sobrancelha que a cauda é mais baixa do que a entrada.
A minha, por exemplo, ela tem basicamente a mesma altura da entrada. A minha sobrancelha é uma sobrancelha mais reta, não é uma sobrancelha arqueada. Eu tenho micropigmentação. Então, com a micropigmentação, eu consegui levantar um pouquinho, porque a minha era levemente negativa. Então, eu tiro um pouquinho aqui. E como eu trouxe textura volume através da micropigmentação, eu consegui harmonizar mais o meu olhar e deixar a minha sobrancelha mais harmônica, mais parecida uma com a outra. Nesse caso, quando os profissionais pegam esse tipo de sobrancelha, elas cometem um erro muito grotesco, que é fazer o quê? Acabar tirando demais a sobrancelha, a cauda da sobrancelha e afina muito. Ou cava demais aqui embaixo e acaba fazendo aquela sobrancelha curva, porque acha que tirar fios aqui de baixo vai arquear essa sobrancelha e não vai. Essa sobrancelha é uma sobrancelha que não tem ponto alto. O que é ponto alto, Gabi? A sobrancelha ela é dividida em 3 partes. Ponto inicial, ponto alto e ponto final. O ponto alto, obviamente, é a parte mais alta da sobrancelha. Essa sobrancelha não tem ponto alto. Porém, com o design, a gente consegue fazer com que ela tenha um ponto alto. E eu vou mostrar para vocês. Essa cliente veio para mim e ela falou assim: Gabi, eu não aguento mais me olhar no espelho e eu tô todo dia com cara de triste. Eu posso estar feliz como for, as minhas sobrancelhas sempre me deixam com esse ar de tristeza. Então eu quero acabar com o olhar triste. Essa era a grande dor dela. Quero acabar com o olhar de tristeza, quero um olhar alegre. E aí eu fiz apenas um design, não fiz nem coloração, nem rena, nem micropigmentação. Vou mostrar para vocês aqui o resultado desse design. Olha como a expressão dela mudou, até o olhinho dela brilhou quando ela se olhou no espelho. Por quê? Eu aproveitei. Esse tipo de cliente, quando ela procura um design ou procura uma micropigmentadora ou um micropigmentador, o que ela quer? Ela quer uma sobrancelha arqueada. Ela vai ter uma sobrancelha arqueada? Não. Ela não pode ter nunca uma sobrancelha arqueada, porque a sobrancelha dela é negativa. O máximo que eu posso fazer é deixar ela uma sobrancelha mais retinha, como eu fiz aí. Por quê? Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu baixei um pouquinho a entrada da sobrancelha dela e automaticamente o ponto alto, ele já saiu ali, tá? E eu transformei esse olhar triste num olhar mais alegre, num olhar mais sereno, apenas com o design. E aí, quando essa cliente procura essa micropigmentação para poder levantar o olhar e dar a ela uma sobrancelha arqueada, o que é que a maioria dos profissionais fazem? Porque não sabem fazer um design especializado, um design personalizado. Só sabem fazer aquele design de mapeamento e já sabe. Pega a cauda da sobrancelha da pessoa, arranca e aí faz outra. No dia fica lindo, porque a pele tá aberta, a tinta tá exposta. Uma semana depois, aquela sobrancelha que foi arrancada aqui embaixo começa a nascer. 15 dias depois, tu encontra a mulher no supermercado com aquela tinta que a pele já fechou, que parece pintor de canetinha, porque tá sem pelo nenhum, e mais a sobrancelha que nasceu aqui embaixo. Aí ela fica o quê? Com aquele rabinho de peixe aqui, 2 sobrancelhas. Aí acaba com a autoestima dessa pessoa, ela foi buscar um recurso para melhorar e acabou ficando pior, né? E ela morre de arrependimento e é um caso muito difícil de corrigir. Eu falo isso para vocês porque eu trabalho com correção de sobrancelhas aqui também, de micropigmentação, tratamento da pele. E é uma dor muito grande de muitas pessoas. Então, se você quer ser uma designer de sobrancelhas, tá aí parada, ou você já é uma designer de sobrancelhas e tá fazendo do jeito antigo, do jeito que você viu aí nos tutoriais, entenda que se você continuar fazendo isso, seus resultados eles vão ser sempre ruins. E eu não tô dizendo que você é uma designer ruim, eu tô dizendo de resultados, de você ter poucas clientes, de você não conseguir indicações, de você estar sempre com a agenda vazia, de você estar sempre passando por desafios o tempo inteiro. Então, eu tô aqui para abrir a mente de vocês e mostrar uma nova maneira e uma oportunidade para você também que tá parada de perceber a grandiosidade que é trabalhar com design de sobrancelhas, que não é só sobrancelha. Aqui a gente tem, ó, olha que caso, gente, como é importante você saber fazer um design personalizado. Olha só essa micropigmentação. E essa mulher tem uma famosa que eu peguei num blog desses aí, ela falando que fez sobrancelhas e lábios no mesmo dia, que ela amou. Olha o design, como tá péssimo, torto, nada respeitando. A técnica também tá super ultrapassada, essa técnica compacta não se usa mais, mas tá muito ruim, não tá pouco, tá muito ruim esse trabalho. E é isso que acontece quando você não se atualiza. Trabalhos ruins vão gerar, de repente, traumas muito grandes. Eu vou mostrar para vocês.
Aqui, vou mostrar para vocês agora um design personalizado. Vamos analisar juntas. Olha só, ela tem um pouquinho de pelo no centro que eu tirei, mas eu respeitei o início das sobrancelhas dela. É uma sobrancelha longa, eu mantive essa sobrancelha longa, mas é uma sobrancelha falhadinha. Então eu fiz um design de reconstrução. E eu já vou falar para vocês sobre a reconstrução. O design de reconstrução é quando a gente respeita o máximo que a gente pode, aproveita o máximo dessas sobrancelhas para deixar ela orgânica. A orgânica é natural. Fica lindo o resultado. Essa cliente veio para mim, ela estava com muito medo. Ela é uma cliente que ela é do Amazonas, acho que ela é do Amazonas, se ela me falou. E ela foi transferida aqui para trabalhar numa empresa aqui da cidade onde eu moro. E ela disse que há 9 anos ela fazia a sobrancelha dela com a mesma pessoa. E ela veio pra cá e aí uma cliente minha me indicou pra ela e ela veio. Quando ela viu o design, ela ficou super tranquila. Eu sempre faço a marcação do design, ou seja, o desenho, porque design quer dizer desenho, antes, né? E mostro para ela no espelho e explico quais são os fios que eu vou tirar e quais são os fios que eu vou manter e por quê. E isso é muito importante para sua cliente te olhar com respeito, com autoridade e também se sentir segura para você fazer o procedimento. Então não é só deitar na sua maca ou sentar na cadeira e você vai lá e faz do seu jeito e acabou, não. É obrigação do profissional mostrar para o cliente e explicar isso para ele. E é isso que um profissional, um designer de sobrancelhas, especialista em sobrancelhas personalizadas, faz no seu atendimento. Esse é um design que eu fiz voltado para micropigmentação, tá bom? Hoje eu já tenho tanta prática dentro do método que eu criei, que eu faço o design olhando. Hoje eu já consigo fazer. Quando eu vou fazer micropigmentação ou quando é a primeira vez da cliente, eu ainda uso a linha para marcar as alturas e o início da sobrancelha, basicamente. Mas o resto eu já vou na mão mesmo e confiro as medidas com o paquímetro. Me perguntaram se eu sou a favor do uso do paquímetro. Eu sou super a favor do uso do paquímetro. É algo que faz parte da minha rotina e eu julgo ser muito importante. Por quê? Não precisa ser simétrico, mas tem que ser harmônico. E para ser harmônico, você não pode fazer uma sobrancelha de 1 centímetro de espessura e a outra de 8 milímetros. Não vai ter harmonia aí. Então, a harmonia, a gente segue alguns padrões, mas não é aquele padrão engessado de fazer aquele monte de linha cruzada e que a sobrancelha só serve se tiver daquele jeito, um lado igual ao outro. Por quê? O meu objetivo aqui é dar liberdade para vocês conseguirem atender qualquer pessoa que sentar na cadeira de vocês. Você tem que estar preparada para qualquer situação. Então, não é só eu te dizer como você vai marcar uma sobrancelha, mas eu quero que você entenda e perceba, nesses casos que eu estou mostrando para você, como é que você vai proceder e saber analisar essas sobrancelhas. Esse modelo de sobrancelha, se vocês observarem, o início dela é mais fino do que o corpo, inclusive mais fino do que o ponto alto. E é uma sobrancelha que muita gente erra porque pega e começa a seguir essa linha aqui do início e acaba afinando muito essa sobrancelha. E aí a cliente fica super chateada. Porque o que a cliente quer hoje? A coisa mais importante para elas, que elas pedem, não afina a minha sobrancelha. Eu não gosto de sobrancelha fina. Então, acho que 99,9% das clientes vão dizer, eu não gosto de sobrancelha fina. Tem até aquelas abençoadas que já chegam com a sobrancelha que é uma linha e fazem assim, tu podia deixar minha sobrancelha grossa porque eu não gosto de sobrancelha fina, achando que a gente vai poder fazer um milagre ali na hora de fazer um design, né? E não é assim. Eu fiz eu vou mostrar esse resultado para vocês, como é que ficou. Nesse caso aqui, eu fiz uma micropigmentação, então eu fiz o design dela. Tá simétrico? Não, não está simétrico, mas está harmônico. Por que não está simétrico? Porque ela não é simétrica, gente. Ela tem uma diferença no tamanhozinho da pálpebra dela, que só de olhar eu percebo. Então, eu não vou buscar simetria, mas eu vou buscar harmonia. Quando você olha para ela, você vê que a sobrancelha tá linda e natural e tem harmonia, mesmo não tendo simetria. Aqui é um caso, ela não tinha quase sobrancelha nenhuma. E se você observar, a sobrancelha é muito afastada, o olhar fica muito afastado porque ela não tem pelo. Então, gente, aí você pega lá o tutorialzinho do YouTube que você assiste, achando que você vai ser uma excelente designer de sobrancelha. Eu não vou fazer curso, não, porque tá tudo no YouTube. Tá, no YouTube tá te ensinando a fazer nas sobrancelhas que já são ótimas. E nesses casos? Se a cada 10 que senta na cadeira, 8 são assimétricas, você vai fazer o que com esses casos? E aí, nesse caso aqui, as sobrancelhas são bem afastadas. Imagine, para essa pessoa, para essa senhora, essa mulher,
que já está acostumada a se ver todos os dias com a sobrancelha afastada e com a sobrancelha bem falhadinha, como é que ela vai se sentir se você fizer uma sobrancelhona enorme nela, juntando, pegando o paquímetro e medindo aqui no meio, dizendo que tem que dar 1,5. Aí você vai lá e coloca uma rena, fica parecendo um pintor de tinta guache. Fica horrível. Então eu respeito. Minha cliente chegou para mim com a sobrancelha curta, ela vai sair com a sobrancelha dela curta. Só que eu vou harmonizar, eu vou trazer mais volume onde precisa, eu vou tirar os fios que eu sei que vão precisar tirar. Vou mostrar para vocês qual foi o resultado dessa sobrancelha. Nesse caso, eu fiz uma micropigmentação fio a fio bem delicada, que era como ela queria e como eu expliquei para ela, eu julguei que ficaria bom. Ela amou o resultado, porque ela não se sentiu diferente no sentido de não se reconhecer. Ela se sentiu diferente de uma maneira positiva, porque ela se sentiu mais bonita. Mas se você olhar, ela continua com as sobrancelhas afastadas, porque se eu aproximasse demais, não seria ela. E a gente precisa ter esse cuidado. É por isso que às vezes a gente atende a cliente, quando a cliente olha, ela faz assim, eu achei que tá muito grossa, ou achei que tá muito junta, ou achei que tá muito afastada. Porque você fica assistindo o tutorialzinho no YouTube e acha que todo mundo vai ter a mesma medida na sobrancelha e não vai. E acredita que todo mundo pode ter uma sobrancelha arqueada e não pode. Nem todo mundo vai combinar com a sobrancelha arqueada. Eu, por exemplo, não combino com a sobrancelha arqueada. Se eu botar uma sobrancelha arqueada aqui em mim, eu vou ficar parecendo a Malévola. Tá? Botasse um fio de sustentação daqueles, por exemplo, que passa assim por dentro para fazer um lift na pele, eu ia ficar parecendo uma Malévola. Porque o meu rosto não combina, os meus traços não combinam. Então, cada pessoa, ela é de um jeito especial. E ser uma designer de sobrancelhas especializada em design personalizado exige de você essa compreensão. E isso você não aprende em tutorial do YouTube. Compreendem? Compreendem isso? Agora vamos falar de preços. Muitas pessoas não têm noção, não sabem a oportunidade, o tamanho da oportunidade que tem. Eu costumo falar assim para as minhas alunas, gente, nós trabalhamos numa profissão que é absurdamente generosa conosco. Sim, o design de sobrancelhas, a profissão de design, a profissão de micropigmentadora, ela é muito generosa. Gabi, mas tá difícil. Gabi, mas eu vejo todo mundo falando nos grupos que não consegue, que isso. Por quê? O dinheiro que você não tá ganhando é por falta do conhecimento que você não tem. E eu vou provar isso para vocês daqui a pouco e vou mostrar como é que você vai ganhar esse dinheiro e como você vai ter esse conhecimento. Eu já entreguei um monte de coisa aqui para vocês abrirem a mente de vocês e já se diferenciarem na hora de fazer o design. O design, você pode cobrar aí, em média, no mínimo 15, no mínimo, se você estiver começando num lugar onde o poder aquisitivo das pessoas é muito baixo, tá bom? E pode ir 30, 40 reais, depende muito da sua realidade. Aqui, por exemplo, eu cobro 30 reais, certo? Então, eu vou fazer algumas continhas com vocês, porque eu gosto de fazer contas. Se você pega aí, ó, e faz um design de sobrancelhas. Vou começar, digamos que você começou agora a 20 reais, tá bom? 20 reais. Se eu pego 20 reais, ó, 20 reais. Se eu pego 20 reais e atendo 3 clientes por dia, 20 vezes 3 daria 60 reais por dia, certo? Durante 6 dias da semana, de segunda a sábado. Então, 60 reais vezes 6 dias. Já daria o quê? 360 reais por semana. Só fazendo um design simples, sem renda, sem coloração, sem nada. 3 clientes por dia, digamos que você gaste aí 40 minutos, 1 hora de relógio, eu vou botar assim com bastante folga no atendimento de cada cliente. Então, você trabalharia 3 horas por dia para receber 360 reais por semana. Só que o mês tem quantas semanas? Tem 4 semanas. Então, vamos multiplicar. Trabalhando 3 horas por dia, vezes 4 semanas, já te daria aí um faturamento de R$ 1.440. Vocês percebem o porquê de essa profissão ser uma profissão que é muito generosa? E se você pensou aí, Gabi, mas e se eu não conseguir clientes? Gabi, eu não tenho clientes, eu já sei fazer design, mas você sabe fazer um design personalizado?
Você sabe como atrair essas pessoas? Você sabe como se comunicar com o seu cliente ideal? Você sabe quem é o seu cliente ideal? O cliente ideal é aquela pessoa que vai comprar o nosso serviço. Te ensinaram isso no seu curso? Te ensinaram isso no tutorial do YouTube, quando te ensinaram a marcar aquele monte de linha na testa? Não te ensinaram, não te ensinaram. Porque no tutorial você não vai aprender isso. Você vai aprender isso com um mentor, com uma mentora que vai te indicar exatamente o caminho. Aí agora vamos lá. Digamos que você faça, eu vou ampliar essa oportunidade aí para sua mente abrir. Eu tô falando aí de uma renda extra. Você trabalhar 3 horas por dia para ganhar uma renda extra. Gabi, não tenho 3 horas no dia para trabalhar com design de sobrancelhas. Você tem 1 hora por dia? Tá, vamos botar 1 hora por dia? Digamos que você faça um design a R$20 por dia, vezes 6 dias na semana, a R$120 vezes 4. Se você atender uma cliente por dia, fazendo só o design simples, de segunda a sexta, você vai gastar entre 40 e 50 minutos, no máximo 1 hora. Você já vai ter uma renda aí de R$480 a mais. Te ajudaria? Eu tenho certeza que te ajudaria. Gabi, eu tô com tempo, eu tô parada e eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com que isso dê certo. Então, vamos lá. Digamos que você tem aí 8 horas do seu dia ou 6 horas do seu dia. Digamos que você atenda 6 clientes a R$20 por dia. Daria o quê? R$120 por dia, ó, como ficou bom. Vezes 6 dias da semana, de segunda a sábado, daria o quê? R$720 por semana. E aí eu ainda vou um pouquinho mais além, vezes 4. R$2.880 atendendo 6 clientes. Digamos que você atenda 3 de manhã e 3 à tarde. Onde é que está pagando R$2.880? Gabi, mas e se eu não tiver cliente? Quantas mulheres você conhece? Se você não sabe como chegar até elas e como alcançá-las, eu vou te ensinar como. Eu vou te dar o caminho, porque se vocês terem noção, eu entrego, gente. Eu dou até como deve escrever a mensagem no WhatsApp, como você conseguir seus primeiros clientes, como você fazer seus modelos. Tudo isso aí. E aqui a gente mata a cobra e mostra a bichinha, né? Vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Todo o suporte às suas alunas via WhatsApp e via Telegram. E as aulas ficam disponíveis na plataforma, em que a gente pode acessar e assistir a qualquer momento que a gente... As aulas têm todo o passo a passo e conteúdos exclusivos e necessários. E assim como eu, você pode se tornar uma grande designer de qualidade. E se você não der o primeiro passo, você vai sempre continuar onde você está, você não vai evoluir nada. Eu ainda tenho muito que aprender, muito que conquistar, mas assim, eu dei o primeiro passo, eu acreditei que seria possível. Então, se você tem oportunidade também, isso é investimento em conhecimento. Você tem que ir, que com certeza vai dar certo. Que desde o início, assim, eu sempre falo para vocês, não desistam, né? Porque inicialmente eu não tinha nem a intenção de trabalhar como designer de sobrancelha. Eu faço um curso de engenharia elétrica, uma distância aí bem grande, né, de uma coisa para outra. Mas hoje eu sou realizada nessa área. No início foi um pouco difícil, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu faço o curso de engenharia elétrica, então não é fácil nem para minha família aceitar que eu saí de um curso de engenharia para fazer design de sobrancelhas. Mas eu gostava de fazer isso e foi por amor que eu continuei fazendo. Então, as pessoas viam o meu trabalho, as pessoas elogiavam o meu trabalho e vinham atrás de mim para poder realizar esse procedimento por conta desse amor que eu depositei, né, em cima do que eu estou fazendo. Por isso que eu falo sempre, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente se torna um destaque, né, na vida de tantas pessoas que vão passando por a gente. Mas nessa trajetória já fiz sobrancelha torta, já tirei o pelo de onde não devia e com muita humildade, devagarzinho eu fui conquistando a confiança de cada um. Então, de repente, se você se deparar com uma situação dessa, não desistam. A gente vive de altos e de baixos, mas a gente aprende com tudo que a gente passou, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, de repente, se tem um parente, se tem um tio, um pai, um avô que não apoiou vocês, não se preocupem, gente, sigam e não desistam. Agora eu vou mostrar para vocês como é que está o meu estúdio no momento. É um espaço que, se eu pudesse, ficava aqui todos os dias. Sonhei, na verdade, por esse momento de ter um cantinho só para mim, para poder atender bem as minhas clientes. E tenho certeza que vai ser o sonho de vocês também, um dia estar aí construindo o cantinho de vocês. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Experimentei o novo. Comecei do zero.
Fiz de tudo, e tudo de uma forma diferente. O curso de Gabi Matos foi fundamental para hoje eu ter conquistado inúmeras coisas que eram em meus sonhos. Hoje eu tenho o meu próprio estúdio, graças a Deus, faço muito sucesso na minha cidade e o curso é maravilhoso. Ela faz a gente aprender inúmeras coisas, faz a gente aprender além do que a gente imagina, e isso é maravilhoso. Vou mostrar também um pouquinho do meu estúdio para vocês. E como é bom a gente ver histórias e melhor ainda, gente, é fazer parte dessas histórias. Agora imagina você aí com seu estúdio, atendendo seus clientes, recomeçando, começando uma nova história, começando uma nova profissão, podendo oferecer um serviço diferente para você que já está no ramo da beleza, oferecer mais um serviço e agregar valor, ter essa renda a mais. Você que já trabalha em salão, que você já é cabeleireira, que você já é depiladora, você que já é designer, mas não sabe fazer um design personalizado, você está ainda naquele modelo engessado e não tem novidade para trazer para sua cliente, é sim uma oportunidade muito diferente de oferecer um produto diferenciado, um atendimento diferenciado, sabendo o caminho para fazer dar certo. Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar sobre a reconstrução folicular, que é uma inovação, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, eu recebi uma pergunta nesse instante, no chat. Uma das pessoas que estão aqui assistindo perguntou, ela falou que tem duas clientes que têm uma sobrancelha muito fina e elas querem saber se dá para fazer nascer novos fios, como é que funciona, se tem como, e ela não sabia. Então tem como sim, eu vou explicar para vocês esse protocolo, como é que funciona e como é que ele age. Mas para isso você primeiro precisa entender e conhecer sobre a pele, porque o pelo está dentro da pele, gente, faz parte, o pelo é um anexo da pele. Então a nossa pele ela é dividida em 3 partes. Em algumas literaturas a gente vai encontrar lá dizendo que são 3 camadas, em outras literaturas vão dizer que são 2 camadas. Mas é basicamente a epiderme, que é essa parte de fora que a gente sente, ó, que a gente tem as nossas sensações, quando a gente arranha, sente. A derme, que é um pouco mais abaixo, que é essa fotinha linda que eu tô mostrando pra vocês. E a hipoderme, que é onde a gente tem a gordura, ó lá o nosso manto de gordura, tá? Aí na foto você vê o pelo, ó, o fiozinho vai até lá em cima, e ali embaixo a gente tem o folículo piloso, que é responsável pelo crescimento, pela produção dos fios. E do lado, se você olhar, tem um músculozinho que parece um pedacinho de picanha. Parece uma picanha ali, na verdade. Aquele músculo, ele é muito importante. Porque, por exemplo, quando a gente observa a sobrancelha, minha sobrancelha no início, ela é bem arrepiadinha, mas tem gente que tem a sobrancelha bem curvadinha. Tem gente que tem uma sobrancelha arrepiadinha e a outra toda curvadinha, bem diferente uma da outra. Observem aí, que vocês vão começar a perceber essas diferenças nas sobrancelhas. Esse músculozinho, ele é responsável pela direção. Inclusive, ele é responsável quando a gente sente frio e se arrepia. É ele que faz o pelo mover de lugar. Então, quando você não tem técnica para puxar, por exemplo, o pelo na direção certa, você pode mudar, porque esse músculo é muito pequenininho e ele é frágil. Você pode mudar esse músculo de lugar e ao invés, tirou o pelo errado sem técnica, você vai puxar o fio da maneira errada e vai mudar o músculo de direção. Você muda o músculo de direção, aí aquele pelo que nascia alinhadinho, nasce assim para frente, arrepiado, todo bagunçado. Então, é muito comum a gente encontrar isso. Inclusive, hoje eu atendi uma cliente que ela arrancou o fio sozinha e eu mostrei para ela o que ela estava fazendo na sobrancelha dela. Então, a maneira certa de segurar na pele, a maneira certa de puxar o fio, você não vai aprender em tutorial do YouTube, gente. Não vai. Entender como é que vai fazer esse folículo se reproduzir e reconstruir essa sobrancelha da cliente e você ter no seu atendimento um protocolo que é inovador e que vai te dar a oportunidade de conquistar mais clientes e aumentar a renda, aumentar o seu faturamento, você não vai aprender também no YouTube, você vai aprender aqui, porque eu vou te mostrar aqui agora, tá? Aqui é o nosso folículo
piloso, aí embaixo tem a papila, o vaso sanguíneo vai mandando os nutrientes. A gente não passa, sabe quando aqueles tratamentos capilares com minoxidil e tal, gente, minoxidil na sobrancelha, não, tá, gente? Tem gente que nasce até barba, de tanto botar minoxidil na sobrancelha. Então, hoje já não é mais indicado, porque a gente tem produtos e substâncias muito mais eficientes que vão estimular só no lugar mesmo da sobrancelha. Porque você imagina, passa minoxidil e a gente nem pode passar, tá? A gente não tem essa autonomia para estar passando esse tipo de substância. Passa lá e a cliente começa a ficar com a cara toda peluda. É trágico. Tá? Isso aconteceu com uma cliente minha que foi fazer um tratamento de cabelo e aí, como ela dormia, escorria, ela ficou com o rosto bem peludo. E ela odeia, gente. E é muito sensível. A pele da gente, ela é muito permeável, ela absorve as coisas muito rápido. O couro cabeludo, ele é bem mais espesso, mais grosso, mas a pele da gente, ela é bem mais fina, ela aceita as substâncias com mais facilidade, quando preparadas da forma certa. Então, o folículo piloso, se você não sabe, é ele que é responsável por produzir o pelo. E se a gente fizer os estímulos certos, com as substâncias certas, da maneira certa, a gente pode fazer esse folículozinho ter um bebezinho, tá? E esse bebezinho, ele vai nascer sim, porque o pelo, ele tem 3 fases. É a anágena, quando ele tá bem bebezinho, a catágena, quando ele tá na fase adulta, e a telógena, que é quando ele vai se desprender para dar lugar a um outro. Então, quando cai o fio da sua sobrancelha, se você não tiver com nenhum problema de saúde, por exemplo, ou não estiver passando por exemplo, uma alopecia andrógena, que faz mesmo o pelo cair, pode ser uma queda natural, que nem os cílios da gente. Todo dia cai cílio da gente. Então, é porque ela já tá lá na fase mesmo de envelhecimento, fase de se desprender e dar lugar a um novo fio. Então, nas sobrancelhas também acontece assim. Só que induzindo, nutrindo, a gente pode fazer ele se reproduzir e ter muito mais volume, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o resultado, certo? Olha só o resultado disso aqui. Com 2 sessões que eu fiz, em 2 meses de tratamento, olha o tanto de pelos novos, de fios novos que ela tem na sobrancelha. Olha esse caso, gente. Essa cliente aqui, a sobrancelha dela a vida inteira foi esse pingo de sobrancelha. Embaixo a gente tem a foto aqui de 2 sessões. Esse é o resultado de 2 sessões da reconstrução folicular. E ela me confessou, ela disse, Gabi, eu não usei o cremezinho todos os dias, eu usava quando eu lembrava e ainda assim o resultado foi muito bom. Gente, o protocolo não é só usar um cremezinho em casa. Tem toda uma preparação, tem um atendimento que a gente faz, inclusive a gente cobra. Quanto é que eu posso cobrar, Gabi, num protocolo desse? Você pode cobrar aí de 75 até 150 reais, dependendo da sua realidade, por sessão. Geralmente aqui eu faço 3 sessões, mas você pode fazer 6, 10 sessões, porque a gente pode desenvolver uma sobrancelha por até 1 ano tratando. Tem sobrancelhas que vão ter respostas mais rápidas, tem outras que vão ser mais lentas e tem uma série de fatores que vão influenciar isso, como o organismo da pessoa, a disciplina que a pessoa está fazendo de usar, qualidade da pele, tudo isso vai funcionar, porque vai depender da gente quebrar essa barreira da pele para as substâncias permearem. Elas entram na pele. E uma designer, que ela é expert em design de sobrancelhas personalizadas e reconstrução folicular, ela precisa entender isso aí. E eu ensino isso aí tudo direitinho lá no curso, tá? É um protocolo que ele é simples de fazer, muito simples de compreender. Qualquer pessoa consegue fazer, mas que você precisa saber o passo a passo bem direitinho para não dar nenhum problema aí, tá? Olha esse resultado, gente do céu. Essa foi uma das minhas primeiras clientes de reconstrução folicular e o resultado foi excepcional. Depois que a gente terminou o tratamento dela, aí eu fiz uma micropigmentação só para preencher mais esses espaços que ainda estavam vazios e dar aquela pitadinha, aquela cereja do bolo. Mas se a gente mantivesse apenas com design, depois de ter feito essa reconstrução, o resultado já estava maravilhoso, fala a verdade. Então, o protocolo de reconstrução folicular, ele é muito maravilhoso e dá, gente, possibilidades de aumentar o faturamento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como foi que eu comecei. Você pode estar aí pensando, mas eu não tenho onde começar. Eu comecei assim, como a maioria, atendendo em domicílio. Depois eu separei um cantinho na minha casa, porque eu já não dava conta. Você vai aumentando seus clientes, e aí você já não dá mais conta. Se vocês olharem na fotinha aí, ó, tem uma forma de bolo em forma de ring light que meu marido fez para mim.
papel de parede foi um pedaço que sobrou da minha irmã, outro pedaço que eu comprei que não deu todo, eu comprei uma marca de segunda mão. Então, gente, chega de desculpa. A gente tem que começar com o que a gente tem e de verdade dá certo. Vocês viram as alunas falando. E eu lembro daquela aluna ali, Tainara Barbosa, que falou, aquela menina, quando ela fez o curso online, ela recebia R$ 1.000, que ela me falou. Eu falei, tá, e quanto é que você está faturando? Porque eu conheço a realidade das minhas alunas, porque eu quero saber quais são os sonhos, de que forma eu posso ajudá-las e como é que a gente vai caminhar, porque cada pessoa, ela quer uma coisa para a vida. Tem gente que quer fazer só para ter uma renda extra. Se eu ganhar R$ 500 no mês a mais, tá ótimo, já me ajuda. Tem outras pessoas que dizem, não, tô parada, eu preciso de uma profissão e eu preciso fazer com que isso dê certo. Então, eu acompanho cada aluna pessoalmente de acordo com a necessidade delas, tá? No suporte. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje o trabalho de Tainara, tá bom? Então, aqui tem um pouquinho da história dela. Meu nome é Tainara, eu tenho 22 anos e trabalho na área da estética já há aproximadamente 3 anos. Nunca imaginei que me tornaria uma designer de sobrancelha, ou até mesmo que trabalharia na área da estética. Ela era cabeleireira. Ela era escovista. E aí, quando ela foi fazer o primeiro curso, ela fez para oferecer um atendimento, né, um serviço a mais e completar a renda, porque nem todo dia ela tinha escova para fazer. E aí ela escreve aqui, ó, apesar de sempre amei tudo que era voltado para beleza, quando fiz o curso, logo de primeira já me apaixonei. E com o passar dos anos e com cada cliente que confiava cada vez mais em meu trabalho, eu fui tendo a certeza de que estava no caminho certo. Então, hoje ela não se vê fazendo outra coisa, tanto que ela já parou um bom tempo de fazer cabelo, ela não trabalha mais com cabelo, tá bom? Olha os trabalhos dela. Que lindo, como ela faz um design assim, maravilhoso e personalizado. Mensagem de reconhecimento das clientes e, gente, ser valorizada pelo nosso trabalho. Porque, de verdade, eu já trabalhei para os outros, já trabalhei de carteira assinada, já tive concurso público. Não tem nada pior que tire mais a nossa paz do que a gente trabalhar, dar o nosso melhor e não ser reconhecida, não ser valorizada. Então, valorização é uma das coisas muito importantes, reconhecimento, a gente fica muito feliz. E quando a gente faz um trabalho bem feito, diferenciado, usando técnicas corretas, vem dinheiro como consequência, vem reconhecimento, e aí a gente tem reconhecimento da família. Tem o caso de Eide, por exemplo, que a família não apoiava ela e não apoia ainda, mesmo ela tendo um ótimo faturamento, mas ela disse, Gabi, eu vou terminar a faculdade para poder entregar um diploma para minha mãe, porque ela quer, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou muito feliz e realizada. Ela construiu o próprio estúdio dela e está construindo o caminho dela, construindo o império, caminhando, trilhando o caminho dela. Olha só o que ela me mandou, que Tainara me mandou. No dia 20 de novembro, ela já estava... Isso foi no mês que ela terminou o curso. E logo no começo do mês, no dia 20 ali, ó, na meados do mês, ela já estava com faturamento de R$ 3.588. Quando terminou o mês, ela me mandou o faturamento. Isso um mês depois do curso. Olha o que ela colocou. Oi, amor, meu caixa bateu 6.150 pela honra e glória do Senhor, tudo maravilhoso. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu fiquei muito emocionada, porque eu me lembro do quanto ela falou para mim que ela ganhava R$ 1.000, e ela tem um bebezinho de 3 meses, um bebê recém-nascido. E ela volta, ela vai para casa, e ela limpa a casa, e ela faz comida de noite, e ela faz atendimento, e ela amamenta, e concilia os atendimentos com tudo, e ainda ganha isso. E é aqui ela mandando para mim, agradecendo, né, que ela ficou muito feliz, porque faço parte dessa conquista, e de verdade, gente, é algo muito trabalhoso, dar suporte, acompanhar, impulsionar, às vezes está desanimada, não, bora, cria coragem, vamos lá. Mas são histórias desse jeito que me fazem seguir adiante, fazem querer compartilhar o que eu sei, o meu jeito de fazer, porque o meu jeito é um jeito diferente de fazer design, é um jeito personalizado, é um jeito diferente de administrar. E de verdade, se você está aí achando que vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, você está enganada. O que eu tô te convidando aqui para você não ser mais uma na manada. Eu já entreguei um monte de conteúdo aqui para você começar a abrir a sua mente e olhar para o design de sobrancelhas como uma grande oportunidade. E eu acredito, isso é uma frase que eu repito há anos e eu falo constantemente. Eu acredito que todas nós somos capazes de aprender tudo que nos dispusermos verdadeiramente. Você precisa? Você quer?
Ou você vai continuar comprando as suas desculpinhas? Porque você tem sempre duas opções: continuar se lamentando ou ser maior do que as suas desculpas. Tem um ditado que fala que quem quer dá um jeito, quem não quer compra sua própria desculpa. E eu não sou uma pessoa que compra desculpas. Aqui são apenas algumas fotos de algumas alunas de cursos presenciais e vocês já conheceram algumas do online também. O que eu quero te convidar hoje é que você precisa fazer aquilo que você pensa não ser capaz. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz, eu não consigo, essas outras pessoas conseguem, mas eu não. Porque você está presa a crenças que te limitam. Tem gente que não te apoia, porque sua família não te apoia, porque as pessoas dizem que você não consegue, porque tá todo mundo dizendo que você tudo que começa não termina, e você começa a acreditar nas mentiras que pessoas contam a seu respeito, e você passa a ser o que as pessoas dizem que você é. Então, faça aquilo que você acha, que você ainda está achando que você não é capaz, porque eu acredito que você é capaz, assim como eu pude, assim como todas essas meninas que estão aí mostrando para vocês. Então, eu quero compartilhar com vocês essa oportunidade. Para quem perguntou, já tinham colocado aqui nos comentários: Gabi, quanto é o seu curso? Você tem um curso? Sim, gente, eu tenho sim. Obviamente, eu tenho um curso, tenho uma metodologia que é diferente do que vocês estão acostumados, que é melhor do que o que vocês estão acostumados e que é melhor do que o que vocês já fizeram. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz do jeito que vocês fizeram, eu também aprendi do jeito que vocês fizeram, e por vezes eu fiz cursos e mais cursos em que as pessoas faziam exatamente da mesma forma, como se aquela forma fosse a única. Até que eu comecei a questionar e encontrei uma forma, criei uma forma, na verdade, que funciona melhor e se adapta à realidade, para que aquelas 8 que sentam na sua cadeira você consiga atender, assim como as 2 que se encaixam naquele modelo padrão. Então, o que eu estou te propondo é uma oportunidade de você fazer diferente, de você fazer dar certo e de você sair aí desse paradeiro que você tá, de não ter dinheiro para nada, de não ter dinheiro para matricular o filho na escola, no inglês, no esporte, de ficar aí só botando culpa na pandemia. Na pandemia foi a época aí que eu mais tive faturamento. Minhas alunas estão aí provando para vocês. Tá? Eu não tô inventando, vocês estão vendo com os olhos de vocês. Se quiserem, podem olhar no arroba delas lá no Instagram, podem perguntar que elas vão confirmar. Elas não iam gravar vídeo para inventar história para vocês. São vídeos para inspirar, para te fazer acreditar que você também pode. Imagina aí você lá com o seu estúdio, esse dinheiro aí na sua conta. Já pensou? Você trabalhando 3 horas por dia e ganhando aí aproximadamente R$ 1.500? Bom demais, né? Então, o que tem nesse curso, Gabi? O que oferece? É um curso completo de design de sobrancelhas personalizadas. Então, se você quer ir lá aprender a fazer aquele modelo engessado, não é para você esse curso. Agora, se você quer aprender a ser uma designer de sobrancelhas diferenciada, uma designer de sobrancelhas personalizadas, aí esse curso é para você. Se você aprendeu no modo antigo, quer se reciclar, porque esse modo antigo não está dando certo, esse curso também é para você. Nele, além disso tudo, você vai entender sobre estruturas da pele, a estrutura do pelo, do folículo piloso, a marcação e as medidas de maneira simples, sem ficar com aquela confusão de ter que marcar aquele monte de ponto e risco na testa das pessoas. Eu vou te ensinar de maneira muito simples, prática e que funciona. Então, você vai poder fazer o seu design em menos tempo e vai entregar um resultado muito melhor. Então, você vai aprender como ajustar as sobrancelhas com alturas diferentes. Aquela sobrancelha negativa, por exemplo, você vai aprender como é que você raciocina para transformar aquela sobrancelha que é caidinha, triste, numa sobrancelha mais serena, mais levantadinha. Tudo isso faz parte do conteúdo. Lá dentro da plataforma, nas aulas eu trago estudos de caso. O que é isso? Eu pego pessoas comuns que vão aparecer na nossa vida, na nossa maca, na nossa cadeira, e vou analisar cada caso para te mostrar, te explicar como você vai proceder e, o mais importante, por que proceder daquela forma e por que não proceder da outra forma, o que vai dar de resultado errado se você fizer daquela outra forma engessada. Então, eu vou cada caso. Se tiver alguma situação no seu dia a dia em que a gente não abordou dentro das aulas do curso, aí você pode falar comigo, me chamar no suporte e dizer: Gabi, olha só, apareceu essa sobrancelha aqui, eu nunca tinha visto isso.
Eu pensei, tentei achar uma forma e não consegui pensar como resolver esse problema. O que você me sugere? E eu vou resolver o seu problema. Não deixo nenhuma aluna minha sem resposta. Eu sei como resolver qualquer situação de sobrancelha que apareça, porque eu sou uma expert em sobrancelhas personalizadas. Você vai aprender a fazer a aplicação da coloração de fios, a rena que vocês gostam tanto, tá? Você vai aprender, você vai saber como conquistar seus primeiros clientes se você está dizendo que não tem cliente. Se você não tem cliente, ou é porque você não sabe encontrar essas pessoas, não sabe se conectar com elas, não sabe divulgar o seu trabalho, ou você nem tem cliente suficiente para divulgar o seu trabalho, então eu vou te ensinar como fazer isso, ou de repente você não é bom o suficiente, ou você ainda vai começar, então eu vou te ensinar como começar. Só você ter noção, até a mensagem de como você fala no WhatsApp, ou de como você fala quando você encontra a pessoa, ou de como você fala numa ligação com uma pessoa, as pessoas que você conhece, obviamente, eu dou pronta. Prontinha, já ali mastigadinha. Como você vai se tornar uma autoridade na sua profissão, como você vai ser uma especialista em reconstrução folicular, porque eu tenho um bônus ali especial para vocês. Como você vai ter conteúdos limitados. Gabi, eu não sei o que postar nas redes sociais. Todo mundo diz que eu tenho que ficar postando conteúdo no Instagram. Todo mundo fala que eu tenho que postar nas redes sociais. Mas eu vou postar o quê? Eu não sei o que dizer. Você não vai nem precisar se preocupar com isso, porque eu já dou isso aí tudo prontinho, inúmeros temas para você trabalhar ali, ó, mês a mês, e mudar, e usar aqueles temas de várias formas diferentes. Então, você sempre vai ter conteúdo para entregar para o seu cliente. Por quê? Quem é lembrado é aquele que é visto. Quanto mais você for vista, melhor vai ser para você. Mais retorno você vai ter. A parte de organização financeira, a gente tem uns arquivos muito massas, gente, para organizar a agenda semanal, organizar seus horários, o que você vai fazer naquele dia, o que você vai postar, o seu planejamento semanal. É muito importante você ser organizada. Você não pode acordar de manhã como uma folha seca no vento. Minha segunda-feira nunca é assim, deixa eu ver o que é que eu vou atender aqui. Não tenho ninguém para atender segunda-feira. Não é assim não. Quando termina a sexta-feira, a minha agenda da semana seguinte ela já está montada, porque eu sempre faço uma semana antes e eu uso o quê? Estratégias para isso. Ensino para as minhas alunas. Uma coisa que é uma dica que eu já vou dar para vocês, assim, que vale ouro. Já pode até fazer um Pix aí de R$1.000 para mim com essa dica. Toda cliente que você atender, você já tem que deixar ela agendada para o mês seguinte. Você não pode deixar ela embora, esperar o dia que ela vai querer fazer a sobrancelha. O tempo está passando muito rápido. E ela vai gastar o dinheiro da sobrancelha com outra coisa. E vai deixando passar. E você fica o quê? O seu caixa sem girar, sem fluxo, tá? Tem um programa que é o programa Agenda Cheia, onde você vai receber um roteiro com tudo que você precisa fazer para o marketing das redes sociais. Tenho que fazer marketing das redes sociais, Gabi. Tem, bebê? Tem. Não necessariamente quer dizer que você tem que botar a sua carinha linda. Não precisa aparecer, assim, inicialmente falar. Eu sei que no começo a gente tem muita vergonha, é um tabu muito grande. Mas tem um passo a passo ali de maneiras diferentes que você pode fazer para divulgar todo o seu trabalho sem precisar conversar com as pessoas diretamente para a câmera, que eu sei que no início é muito desafiador. Eu lembro que meus primeiros vídeos eu mostrava assim as coisinhas e era mudo, porque eu morria de vergonha, minha barriga doía de nervoso se eu tivesse que falar diante de uma câmera. Então tudo isso aí, esse caminho tá todo encurtado para você não passar pelas dores que eu passei, para você não passar pelas dificuldades que eu passei. Só vai depender de você pegar tudo que tá prontinho e aplicar. E tudo que eu dou pronto, eu justifico o porquê para você aprender a caminhar e a construir o seu negócio, porque eu não quero ninguém dependendo de mim. Eu quero caminhar junto com vocês para que vocês sejam independentes. Gabi, como é que serão essas aulas? As aulas estão gravadas, disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser e no horário que você tiver e quiser. Gente, não são aulas extensas de horas, não. O conteúdo ele é dado de maneira muito simples para que você consiga assistir as aulas nos seus intervalos, tá? No horário que você tiver. Se você quiser tirar um dia para maratonar as aulas, você pode fazer isso. Gabi, eu só tenho o meu horário de almoço, 20 minutos para assistir. Você vai separar os dias da semana que você vai tirar seus 15, 20 minutinhos para poder assistir suas aulas, que você já vai conseguir pegar muita coisa e botar muita coisa em prática. A gente também faz alguns encontros ao vivo para tirar dúvidas, para trazer sempre novidades.
não faz parte do curso, mas eu sempre estou subindo aulas novas. Sempre que surge alguma dúvida que é recorrente, eu gravo alguma coisa nova e subo lá a aula para vocês poderem acessar. E aviso também, gente, tem conteúdo novo, tirando dúvida, aquilo que vocês me pediram, eu atendo à necessidade das minhas alunas e ensino exatamente tudo o que eu faço. A minha realidade dentro do estúdio é o que eu ensino para as minhas alunas. Então, o primeiro bônus que você vai receber além de você já vai comprar o curso, e aí você vai ter o post para as redes sociais já, um monte de temas, já até as artes estão prontas. O bônus 2, você vai receber o criativo, o roteiro de criativos com ideias do que você tem que fazer nos stories, até aquelas enquetezinhas que a gente fica respondendo, eu já deixo tudo pronto. Você só vai lá digitar suas enquetes e botar os botõezinhos lá no story, que é o mínimo que você tem que fazer, né? Você tem que fazer a sua parte. E a minha tá mais do que 100% de comprometimento. Agora o seu comprometimento é com você. É você que tá precisando aí ganhar dinheiro. É você que tá precisando finalizar esse ano aí já com o pé direito, tá? E temos o terceiro bônus que a gente vai liberar para as inscritas das primeiras 24 horas. Gabi, mas só que eu não posso comprar nas primeiras 24 horas. Eu só posso comprar daqui a 2 dias. Eu só consegui o dinheiro, eu só consegui um cartão, eu só consegui... Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai gerar o seu boleto para você garantir, mesmo que você não vai pagar em boleto, você gera o boleto só para você garantir os seus bônus. Porque ali eu já sei que você está na lista de garantia. E aí depois você vai dizer, Gabi, não quero pagar no boleto, eu quero pagar no cartão. A gente vai gerar um link especial para você e você vai poder pagar no cartão. Eu vou mostrar para vocês questão de valores agora. O bônus 4 eu vou dar para as primeiras 15 inscritas, não vou dar mais para isso, porque, gente, eu faço o suporte pessoalmente. Então, minhas alunas têm o meu telefone pessoal, o meu WhatsApp. Eu pessoalmente respondo elas, todas. Então, depois que você concluir todas as aulas do curso, eu vou te dar uma mentoria exclusiva, só eu e você, não é em grupo, só eu e você por 1h30, onde eu vou orientar você de tudo, desde se você tiver dúvida de qualquer coisa do design, até como você vai abrir, vai fazer seu planejamento, sua trajetória para você ter o seu próprio estúdio, se esse for a sua vontade. Ou como você vai se tratar as estratégias, tudo. Você vai me dizer, Gabi, eu quero com esse curso de design de sobrancelhas, com essa profissão, com esse extra, ou com essa profissão como principal, é você que vai decidir, porque é uma profissão generosa que se encaixa em todas as nossas rotinas, independente do que você faça. Eu quero tal coisa. Me ajuda aí a traçar um plano, o que eu preciso fazer para alcançar isso aqui. Então, eu vou sentar com você e vou fazer isso, tá? Vou te dar o passo a passo com tudo que você vai precisar. O quanto é que custa, Gabi? Esse curso, tudo, se a gente for juntar tudo aí direitinho, ó, o curso de design, meu curso de design custa R$780. O de microagulhamento bioestimulado, que é para você ser um especialista em reconstrução, custa R$450. A mentoria custa R$250. Os posts, R$400. E o e-book que você vai receber, R$50, com o passo a passo detalhado todo do microagulhamento bioestimulado. Então, você vai receber o seu livro digital, você pode imprimir e fazer o que você quiser. E dentro lá da plataforma tem os cadernos de atividade, tem tudo, gente, tudo bem prontinho para vocês. O total seria 1.930, mas ele custa apenas 497, ou 10 vezes, esse é o valor à vista, ou 10 vezes no cartão de crédito de 56,76, tá? Ah, Gabi, eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro, não tenho cartão. Como é que eu faço? Para resolver esse problema, porque eu não quero que ninguém tenha desculpa de não começar, de não fazer diferente, então o que eu estou te entregando aqui é uma oportunidade. Eu gravei uma mentoria onde eu te dou 4 formas diferentes de você conseguir o dinheiro. Eu vou deixar o link para você em alguma parte aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você assistir essa mentoria e lá eu te dou 4 opções. As 4 opções são válidas. Inclusive, eu fiz algumas dessas opções para fazer os meus cursos e eu tô falando para vocês que dá certo. Teve uma aluna, Mili, que foi a primeira que falou no vídeo, ela fez dessa forma para poder ela adquirir o curso dela. Então, se você quer realmente mudar de vida, se você quer mudar a sua história, você quer uma oportunidade nova, você quer ter uma renda extra, você quer parar de dizer eu tô parada, você vai fazer o que tem que ser feito. Ou você vai comprar sua própria desculpa e também não vem reclamar que você não tem dinheiro para nada, tá?
Então, vai depender exclusivamente de você. Eu tô dando essa mentoria aí gratuitamente. Isso vai mudar de verdade a sua história. E eu quero fazer parte disso aí com você. Aqui são algumas partes, alguns prints que eu dei para vocês do suporte, onde as meninas mandam, tiram dúvidas. Então, com relação ao suporte, vocês não vão ter problema, tá? A gente faz relatos de algumas alunas contando como é que foi a experiência do curso. Essa aluna, essa Alice, ela foi muito engraçada, porque ela tinha muito medo. Ela falou assim, gente, vocês não têm noção de como eu tô feliz com essa conquista. Porque eu disse a vocês que eu sou ansiosa, né? Vocês viram, ela é uma graça. Eu tava com tanto medo de não conseguir, mas a forma como as coisas são passadas pra gente voga muito, né? E Gabi não foi tão maravilhosa, tão legal, tão paciente, essa sua paz. Não. Fiquei com medo de não aprender, de não conseguir. Fico muito nervosa. Vocês não têm noção do quão radiante eu fiquei quando atendi a primeira pessoa ontem. Mesmo com todo o nervosismo, eu estava explodindo de alegria e tive a certeza de que é isso que eu quero. Que bom que no final deu tudo certo. Estou muito grata por toda a experiência e obrigada a todas. Cris já disse, eu queria muito agradecer, foi uma das melhores experiências e dos melhores cursos que eu já fiz. Já quero colocar tudo em prática, muito obrigada. Eu agradeço as colegas que estavam participando do mesmo grupo, que foi dessa turma. Então, gente, é de verdade diferente de tudo que vocês estão acostumados a ver, tá? Não é um cursinho básico onde você tem lá algo gravado e vai ficar jogada, não, no tempo, não. É um curso onde você tem suporte, onde você tem um método, onde você tem uma garantia de que isso realmente vai acontecer. E eu quero te dizer uma coisa. Eu confio tanto, mas tanto no meu produto, gente, mas tanto, que eu vou dar uma garantia aqui bem louca para vocês. Se você adquirir o curso e por qualquer motivo você não gostar, você tem garantia de 7 dias, você pode experimentar por 7 dias, e você não gostar, você pode mandar um e-mail ou falar com a gente no WhatsApp que a gente faz a sua devolução. Ou, Gabi, fiz o curso, assisti todas as aulas, fiz todas as atividades, te mandei, e ainda assim não consegui aprender, não consegui fazer o design personalizado, não consegui aplicar o método. Eu vou pessoalmente te acompanhar por mais 60 dias. Nem que eu tenha todo dia que fazer uma mentoria com você, nem que eu tenha que fazer live só eu e você, videochamada, para eu olhar você fazendo, mas eu vou te corrigir, vou fazer que dê certo. Se ainda assim, em 90 dias, você fizer tudo que o método diz e não tiver resultado nenhum, não conseguir fazer de jeito nenhum design de sobrancelhas personalizado, eu vou te devolver o valor do investimento e ainda vou te pagar mais R$300 do meu bolso. Exatamente. Eu vou te dar essa garantia. Gabi, tu é maluca? Sou. Sabe o que eu sou? Porque eu tenho certeza que o meu método funciona. Porque eu tenho certeza do que eu estou entregando para vocês. E você não tem nada a perder. O risco aqui é única e exclusivamente meu. Esse risco é só meu. Então, essa garantia eu vou te dar. Se você fizer tudo de acordo com o método, fizer as atividades, me mandar para validar e não conseguir, eu vou te acompanhar de perto por mais 60 dias. E se ainda assim você não conseguir de jeito nenhum ter resultados, você não conseguir fazer o design de sobrancelhas personalizado, aí eu vou te devolver o valor do investimento e mais R$300 do meu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vou finalizar com vocês mostrando essa menina aqui, que é uma das minhas alunas, tá? Olha o trabalho dela, que lindo! Ela começou atendendo em domicílio, de moto, tomando chuva, sol. Aí ela morava numa kitnet, pegou a salinha da kitnet dela e montou o primeiro espaço dela, isso no começo desse ano. E do meado para o final, ela já estava com faturamento. Ó, eu acompanho o faturamento das minhas alunas, porque eu quero ver elas crescendo. Ela mandando foto, assistindo a aula gravada. Aí ela botou assim, boa noite para quem aumentou R$1.500, porque ela já estava com faturamento de 6.000, aí ela botou, outro mês fiz R$7.500, faturamento dessa aluna. Então, gente, estou mostrando para vocês aqui, porque eu mato a cobra e mostro. Estou mostrando a prova para vocês, tá? E esse aqui é o estúdio novo dela.
e mais ninguém. Imagina, gente. Imagina você com seu estúdio de sobrancelhas, imagina você com um faturamento que permite dar a educação que os seus filhos precisam, que permite ter a moradia que você permite, porque essa profissão ela é muito generosa. Não importa o que você esteja passando, onde você mora, no interior, na cidade grande, as oportunidades elas estão aí para quem quer abraçá-las. E não é só sobre sobrancelhas, gente, é sobre autoestima, é sobre independência financeira, é sobre saúde. Quantas vezes você precisou de atendimento médico e não teve condições? É sobre bem-estar, é sobre realizar sonhos e é sobre mudar histórias. Então, cada história dessa, que eu sei que eu fiz parte, não me deixa esquecer a minha missão. Eu poderia continuar os meus atendimentos, porque se as minhas alunas estão faturando 6, 7,500, vocês acham que eu faturo quanto? Muito mais. O dobro, mais do que o dobro. Eu poderia continuar, porque para mim tá muito confortável e é muito tranquilo esse faturamento hoje para mim, dentro da minha realidade. Mas eu me dispus a ter essa missão de transformar outras histórias de uma maneira muito diferente, porque eu não sou só mais uma. Eu não sou só mais uma que está vendendo um curso para você. Eu estou te apresentando a oportunidade de mudar a sua história e de começar o ano de forma diferente. Então é você que tem escolha. Você tem duas escolhas. Continuar aí nessa sua vida reclamando, de repente, que tá ruim e sem fazer nada, ou fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje, ou abraçar essa oportunidade e fazer diferente e construir uma nova história. Eu tenho certeza que se você disser sim, porque você não tem nada a perder, nada, tudo vai mudar. E eu quero me despedir de vocês e deixar aqui uma música que para mim faz todo sentido. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito, Senhor, por nós.
sonhos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E eu me despeço esperando você lá do outro lado. Eu finalizei essa música porque tudo na minha vida é na dependência do Senhor. Isso é o que eu sou, é Ele a quem eu sirvo. E eu jamais poderia deixar de compartilhar isso com vocês, de dividir e de mostrar um pouquinho do que faz parte da minha vida. E Deus te abençoe. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir a aula da mentoria, de como você conseguir o valor, porque se você não tiver dinheiro, você vai ter sim como conseguir, tá? Essa aula vai ficar disponível apenas até domingo, que é quando a gente fecha as inscrições, tá bom? Lembrando que o bônus do curso de microagulhamento é apenas para as primeiras 24 horas. Então, a gente hoje é segundo, gente, eu tô perdida. Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, hoje é quarta-feira, dia 22, certo? Então, o bônus, ele vai estar disponível até amanhã, na quinta-feira, e até o dia 23, até as 23h59, para você se inscrever. Mesmo que você não feche o pagamento, você imprime o seu boleto só para garantir a sua vaga aí com os bônus que a gente ofereceu, o bônus de microagulhamento bioestimulado, que é a grande novidade. Então, Deus te abençoe e eu te vejo do outro lado da telinha.